Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e esse ambiente que vocês estão agora, que venha a ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando vocês a estarem se inscrevendo nos nossos canais. Nós estamos aí com um momento de reflexão no YouTube e no TikTok. Se inscreva aí, ative as notificações aí que você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? E lembrando também, pessoal, a ênfase sobre o que é o nosso canal Momento de Reflexão, principalmente para você que está vendo a primeira vez. Nós trazemos aqui temas variados e nós verificamos eles, analisamos eles, aprendemos sobre eles à luz da Palavra de Deus, ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre esses temas, tá bom? E esse é o intuito do canal, que nós venhamos a refletir aqui, aprender e que aquilo que fica entre nós, que venha alcançar mais pessoas. E aí eu conto com o apoio de vocês, para estarem compartilhando o nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Compartilhe, pessoal, compartilhe o momento de reflexão, que ele é de muita importância para que nós venhamos a agregar e aprender dentro de uma fonte inesgotável de sabedoria, que é a Palavra de Deus, tá bom? Pessoal, então vamos lá, vamos ver o tema de hoje. É um tema bem chamativo. Satanás, ele era regente no céu? Mito ou verdade? Então vamos analisar e ver o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso, né? Porque assim, pessoal, poucos assuntos despertam tanta curiosidade quanto a origem de Satanás. Muitos afirmam com convicção: Satanás era o regente do céu, líder do louvor, o maior dos anjos. Mas a pergunta que deve guiar a igreja, ou seja, aqueles que são de Deus, não é o que se repete, e sim o que a Escritura realmente diz, ou seja, o que a Palavra de Deus diz sobre isso. E hoje a gente vai examinar a Bíblia com cuidado, sem tradição humana, sem exagero místico e com fidelidade ao texto sagrado, ok? Então vamos lá. A origem da ideia, de onde ela surgiu? A ideia de que Satanás era um regente no céu, geralmente ela é construída a partir de 3 textos principais, quando retirados do seu contexto. Então vamos dar uma olhada nesses 3 textos. O primeiro texto está lá em Isaías. Livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. E diz assim: E como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Esse é um dos textos, ok, pessoal? Tem um outro texto que está no livro de Ezequiel. Vamos lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. E pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis
te pus para que olhem para ti. Esse é o segundo texto, ok? E vamos ali agora para Apocalipse, 2 textos no Antigo Testamento. E vamos agora para Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7, 8 e 9. Diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então nós temos 3 textos aqui, ok? E assim, pessoal, o problema não é ler os textos, mas forçar neles informações que eles não afirmam explicitamente, ok? Então vamos dar uma olhada ali no livro de Isaías de novo. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Dá uma olhadinha. Isaías, capítulo 14, versículo 12. O caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então assim, exegese do texto, ok? O contexto começa em Isaías 14, 4. Ok? Então vamos lá para Isaías, lá no versículo 4 que começa. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada? Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores? Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa e já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Esses todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão, ok? Aí aqui vai começar a partir do versículo 12 que nós lemos. Então assim, o termo proferirás este dito contra o rei da Babilônia, que está lá no 14:4, deixar ele frisado aqui. O termo hebraico aqui, no hebraico, é Elel Belshachar, significa astro brilhante, estrela da manhã. Estrela da manhã. Então, olhando aqui na parte, vamos voltar aqui para o versículo 12, aqui ó. Aqui que nós estamos vendo. O termo hebraico é Elel Ben Shachar, que significa astro brilhante, estrela da manhã. Não é um nome próprio, mas uma metáfora poética. Isso não está descrevendo a função celestial de Satanás, mas a queda arrogante de um rei humano usando uma linguagem simbólica comum na literatura profética, ok? Vamos ali para Ezequiel. Ezequiel 28, 14. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Então vamos lá. Aqui, tu eras querubim ungido para proteger. Então vamos para o contexto imediato. Ezequiel 28, a partir do versículo 2, deixa claro. Vamos lá, versículo 2. Ó, profecia, vou colocar aqui. Ó, profecia contra o rei de Tiro. Então, a partir do versículo 2 começa o contexto. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, ok? Príncipe de Tiro. Então aqui o texto está misturando uma linguagem histórica com uma hipérbole teológica. Querubim, aqui é igual a função literal,
ou símbolo? Vamos dar uma olhada aqui. Querubins na Bíblia guardam o Éden. Nós precisamos analisar os textos para entender do que está falando. Pode parecer um pouquinho complexo, mas é bem simples. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, estão associados à presença de Deus, querubins na Bíblia. Aqui o profeta usa uma linguagem celestial para denunciar uma soberba humana. Ali no livro de Ezequiel capítulo 28, versículo 2, que é o que nós vimos. Vamos voltar lá, pessoal. Ezequiel, vamos lá. Vou até deixar na tela aqui. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Ó, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Ok? Então, aqui o profeta ele usa uma linguagem celestial para denunciar a soberba humana. Ok? E nada no texto afirma que esse ser regia o louvor, governava anjos ou comandava o céu. Ok? Que é ali no Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ó. Tu eras querubim ungido para cobrir. Então, não tem nada dizendo aqui, repito de novo, não tem nada dizendo ou afirmando que esse ser regia o louvor ou governava anjos ou comandava o céu. Ok? Vamos lá para o livro de Apocalipse agora. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve batalha no céu. Esse texto mostra que Satanás tinha acesso ao céu. Acesso ao céu. Nós vemos ali no livro de Jó e Zacarias. E ele tinha acesso ao céu. Ele acusava os santos. Só que assim, acesso, ele não é governo. Ok? Acesso não é um governo. Vamos dar uma olhada aqui. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, ele tem ali assim dizendo, para quem conhece o texto, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Satanás ele tinha acesso ao céu, mas acesso não é governo. E presença não é regência. Ok? Presença não é regência. Em nenhum momento a Bíblia chama Satanás de líder de louvor, regente do céu ou comandante celestial oficial. Mas aí a pergunta é, o que a Bíblia realmente diz sobre Satanás? O que a Bíblia diz sobre ele? É uma criatura, não um criador. Vamos lá? De novo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele é criatura. Ele foi criado. Anjo que caiu, não governante celestial. Acusador. Ele é acusador. Acusador, nós vamos ver ali uma referência no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força é o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele é acusador. Outra coisa, ele também é mentiroso desde o princípio. Mentiroso desde o princípio. Vamos ver?
Livro de João. João, capítulo 8, versículo 44. E diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Jesus disse, vamos lá para o livro de Lucas. E Jesus disse, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Cair não é perder um cargo administrativo, é ser expulso por rebelião, que foi o que aconteceu com Satanás. Sexto ponto: o perigo da teologia especulativa. Esse é o perigo. Quando a igreja cria cargos que a Bíblia não cria, ela exalta demais o inimigo, ela minimiza a soberania de Deus, ela alimenta mitos espirituais e ensina medo em vez de autoridade em Cristo. Nós estamos trazendo hoje sobre esse assunto, sobre Satanás se era regente no céu, se era mito ou verdade, mas realmente mais por questão de informação e ver se a palavra tem alguma coisa que faz isso, que afirma isso, que nós não vimos nada. Mas, pessoal, não sei se já aconteceu com vocês, tem pessoas que você fala com ela e tudo é do diabo. Tudo é Satanás, ela vê Satanás em tudo. Tudo é Satanás para ela. Indiretamente, muitas das vezes, a pessoa acaba proferindo mais a Satanás do que o próprio Senhor Jesus. Tudo é do Satanás. Tudo é dele, isso é dele. Não tem discernimento para discernir a conduta humana de influência maligna. Então tudo é do diabo. A cada 10 palavras que a pessoa fala, 12 referente a Satanás. Enfatiza demais. Ah, mas você está falando sobre... Mas é como eu falei, pessoal, aqui nós estamos falando sobre uma outra coisa. Se ele era regente no céu e se tem alguma base bíblica que diz que ele era regente no céu. Que até agora a gente não viu. Então, exalta demais o inimigo. Minimiza a soberania de Deus. Alimenta mitos espirituais. E ensina medo em vez de autoridade de Cristo. E ali no livro de Colossenses, pessoal, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, Satanás não perdeu um trono, perdeu uma posição criada, pois trono só pertence a Deus. Aí, sétimo ponto. A verdade central do Evangelho. A Bíblia não se preocupa em contar a biografia de Satanás, mas em anunciar a vitória definitiva de Cristo sobre ele. Satanás não reina, Satanás não governa, Satanás não regia o céu e Satanás foi derrotado. E lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Não há base bíblica sólida para afirmar que Satanás era regente no céu. Isso é uma construção teológica tardia, não uma doutrina apostólica. A igreja não precisa saber o que Satanás foi, mas precisa viver o que Cristo é: Senhor absoluto, Rei eterno e vitorioso. Ok? E outra coisa, pessoal, eu dei uma analisada meio por fora e
Isso aqui, é por isso que é interessante que quando a gente precisa verificar alguma passagem bíblica, alguma coisa assim, verificar sobre as traduções. Porque as traduções fazem uma tremenda diferença. Uma tremenda diferença. Porque é bom fazer um paralelismo das traduções e verificar realmente aquilo que está dizendo. Então, vamos aqui analisar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Só um pouquinho, tá, pessoal? Se eu não me engano, é no livro de Ezequiel. Quero fazer uma coisa aqui e mostrar para vocês. Estava dando uma analisada sobre a importância das traduções. Ah, Sandro, mas qual que é a tradução mais correta? Pessoal, é complicado essa pergunta, porque é uma pergunta bem complexa. Porque a gente precisa fazer um paralelismo. Paralelismo das traduções. O mais interessante hoje, como nós temos internet e tudo ali para que a gente possa analisar, é realmente verificar e fazer um paralelo delas, principalmente com as originais. Achei aqui, pessoal. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Por que algumas pessoas afirmam referente a isso? Eu vi até uma pregação muito bonita de um pastor, de um pastor bem conceituado, falando sobre Lúcifer e dizendo porque quando ele andava em ti se fazia os teus tambores, teus pífaros, como se quando ele andasse fazia barulhos instrumentais. Pessoal, vou mostrar aqui na tela para vocês. Nós estamos aqui analisando o texto numa tradução, Ezequiel 28, 13, na Almeida Corrigida Fiel. Vamos dar uma olhada numa outra aqui? Ver aqui. Vamos dar uma olhada na NVI, ok? Tradução da NVI. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, o mesmo texto. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardio, topázio, diamante, berilo, onis, jaspe, safira, carbunco e esmeralda. Seus engastes e guarnições. Então aqui já não tem tambor e pífaro. Aqui já não tem tambor e pífaro. E fazendo um paralelismo de algumas traduções mais recentes, elas foi puxar, algumas traduções, elas puxaram mais porque depois por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, teve umas outras traduções, não estou falando que é melhor, não me entendo dessa forma, mas é que foi puxado mais informações para chegar mais preciso do texto original, ok? Com mais precisão. E aqui nós já não vemos mais pífaros e tambores. Seus engastes e guarnições era feito de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Engastes e guarnições. E aí agora eu fiquei curioso para dar uma olhada nas outras traduções. Então, vamos lá. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Vamos ver. Almeida Corrigida Fiel? Foi essa aqui? Vamos dar uma olhada aqui. A Almeida Corrigida Fiel, então é a que enfatiza tambores e pífaros, ok? Então vamos ver a King James. Vamos lá, King James. Vamos ver o que a King James fala. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, seus engastes, guarnições e outras joias. Então aqui não tem tambor e pífaro. Vamos lá, vamos mais uma? Até acabei clicando errado aqui. 18, 23.
Aliás, oh meu Deus, 28. Puxa, pessoal, me perdi aqui. Aqui, pessoal, aqui, perdão. Ezequiel 28:13. Então, seus engastes e guarnições, ok? Então vamos dar uma olhada. Ezequiel 28:13. Nós vimos na King James. Vamos ver na NTLH. O que nos diz? Ó. Você vivia no Éden, ó jardim de Deus, usava pedras preciosas de todos os tipos. Rubis, diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeraldas e granas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que você foi criado. Não tem tambor e pífaro também. Então, a princípio, vamos dar uma olhada em outra. Almeida, revista e corrigida. É só na Almeida corrigida que nós vemos tambores e os teus pífaros. Então, na realidade, nós vemos que, dependendo da tradução, então por isso que nós temos que fazer uma exegese do texto para realmente compreender o que ela está querendo dizer. O que está querendo dizer na sua totalidade. Aqui também, ó. Etim fazia os seus tambores e os teus pífaros. Uma outra tradução também aqui, que é Almeida Revisada Imprensa. Então, na Almeida nós vemos isso. Bíblia para todos. Esmeralda e crisólito, tambores e flautas, cravejados de ouro. Também tem instrumento. Já foi todos? Já foi todos. Então assim, pessoal, na realidade aqui, nós vimos que depende da tradução. Das traduções. Então por isso que é interessante a gente tentar buscar o texto no original e tentar descobrir a fundo, realmente, o que quer dizer o texto. Ok? O que quer dizer o texto. E é isso que é interessante, pessoal, porque assim, hoje nós temos a internet para nos ajudar muito nesse ponto. Muito. Mas eu ainda repito a mesma coisa da conclusão. Porque assim, a ênfase não pode ir sobre ele. Nós estamos vendo aqui de uma forma mais didática, teológica, e se é mito ou verdade referente a ele ser regente. Mesmo assim, pessoal, vamos colocar aqui que, que seja tambor e pífaro, que nós vimos que é mais na Almeida que tem essa tradução. Não estou falando que a Almeida está errado, tá? Não é isso, estou fazendo um paralelo de traduções. Mas, por exemplo, vamos dizer que ela seja mais precisa. Não é porque é tambor e pífaro que tem algum envolvimento com ele ser regente de alguma coisa. Alguns dizem assim, Satanás ele luta muito contra o louvor. Ele não luta só contra os louvores. Ele luta contra tudo aquilo que é de Deus. O que vem de Deus, ele vai lutar. Ele luta contra tudo. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós, certo? E a ênfase maior de tudo é Jesus. A gente precisa viver o que Cristo é, saber o que Cristo é, Senhor absoluto, Rei eterno e vitorioso. E Satanás é um derrotado de natureza. Ele é um derrotado de natureza. Ele sabe o destino dele. Ele sabe que para ele não tem perdão. E é por isso que ele luta tanto contra vidas, porque ele quer levar o máximo possível de vidas com ele. E vou dizer uma coisa. Ele está conseguindo. Porque hoje, como a palavra de Deus diz, muitas pessoas estão com seus ouvidos tampados àquilo que Deus está falando. Deus ainda fala. Deus fala nos louvores, Deus fala através da sua palavra, Deus usa o que Ele quer na hora que Ele quer. Mas Satanás está influenciando também. Mas ele é derrotado de natureza.
E é por isso que ele luta tanto em vidas, para que vidas não alcancem, para que vidas se desprendam, se distanciem da presença de Deus. Por isso que é tanta luta, mas ele é derrotado de natureza. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é, eu não vou dizer nem general de guerra, sabe por quê? Porque em tempo de guerra, o maior cargo, uma maior patente militar é o marechal. E Jesus é marechal de guerra. Marechal. Então, devemos através dessa reflexão, primeiro entender que Satanás é derrotado. Segundo, a entender didaticamente falando que não tem base bíblica para dizer que ele é regente no céu. E em terceiro ponto, que Jesus é vencedor. E se estivermos com Jesus, e você estiver com Jesus, você será mais que vencedor. Porque a palavra de Deus é bem clara. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus não diz somos mais que vencedores sem Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Pessoal, então é isso. Se você aprendeu, assim como eu aprendi muito aqui, para mim foi de muita valia, aprendi muita coisa aqui. Eu também tinha essa ótica que Satanás era o regente do louvor no céu, e não é bem assim, não é dessa forma. Chega até a se tornar poético, mas não é. A Bíblia não nos apoia nessa ideia, ok? Porém, a palavra de Deus nos diz assim, que vemos a ide e pregar o evangelho a toda criatura. E nesse ponto, eu peço muito a você que você seja um canal de bênção, para que essa palavra venha alcançar mais pessoas. Para que essa palavra venha alcançar mais pessoas e que mais pessoas venham ter oportunidade, assim como eu e você estamos tendo, de aprender um pouquinho mais. Ok? Satanás é derrotado, Jesus é vencedor. Ok? Então se apegue a Jesus para vencer. Se apegue a Jesus para vencer. Ok? Pessoal, então os comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. O que você achou, se você concorda, discorda, coloque aí nos comentários. E sugestão de temas, pessoal, podem colocar aí para a gente vir aprender junto. E nós venhamos aqui trazer junto aqui realmente. E para que venha ser um momento de aprendizado, assim como foi o de hoje. Foi um tema um pouquinho diferente, mas nós vimos realmente a veracidade através da palavra de Deus, ok? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. O nosso Senhor vem nos dar sabedoria, entendimento e discernimento. E não se esqueça, eu vi esses dias um debate de uma pessoa que ela disse que leu 3 vezes a Bíblia. É heresia atrás de heresia. Dizendo que é só graça, só falando da graça. De uma hipergraça. E falando em hipergraça, nós temos vídeos sobre a hipergraça aqui no nosso canal, tá bom? Dá uma passadinha lá. Não é hipergraça. E a Bíblia não é para ser lida. Ela é para ser analisada, investigada, verificada, porque a Bíblia ela se completa. Ela não se contradiz. Ela se completa. Então, se nós lermos como se fosse um livro normal, nós não vamos aprender. E eu vi isso realmente nas atitudes dessa pessoa, que eu vi um debate dela contra alguns cristãos conservadores, e ela foi sem pé, sem cabeça. Texto fora de contexto, para gerar pretexto, para abonar o pecado. Então, analise a palavra de Deus. Ela não se contradiz. Ok? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. Que nós venhamos a buscar a Deus sabedoria, discernimento e entendimento. Para compreender a vontade dEle e para ser aprovado na ótica dEle. Tá bom? Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal.